Até os últimos minutos de jogo da final da Copa Africana de Nações, eu acredito que a gente não tinha muito o que dizer do jogo. É um confronto bem equilibrado, uma final que foi estudada e que ambos os times não queriam se expor tanto. Mas aí começam os acréscimos, e nos acréscimos, meu amigo, é várzea. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão me assistindo. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Bernardo e você está no Imparcial Futebol Clube. Muito obrigado por você ter escolhido esse vídeo. Peço que você deixe seu like, sua inscrição, que você compartilhe isso para os seus amigos e que você deixe aí seu comentário falando a respeito do jogo. E vamos falar de Marrocos e Senegal. Eu não vou comentar muito do jogo, porque o jogo foi definitivamente um dos jogos que aconteceram até antes dos acréscimos. E aí o que acontece? No minuto 92, Senegal acaba fazendo um gol com o Ismaila Sarr. Só que esse gol ele é anulado por uma falta de ataque do Abdoulaye Seck em cima do Hakimi. E se você analisa o lance, você vai ver que essa falta foi mal dada. Sinceramente, vamos falar? Essa falta foi mal dada. Porque você tem uma disputa de bola. O Abdoulaye, ele só segura com um braço. Ele nem segura, ele dá meio que um empurrão. É uma disputa de bola ali, sabe? E acaba que, querendo ou não, o Abdoulaye, ele tem mais força física que o Hakimi. Então não tem jeito, o cara ele vai cair no chão. O cara ele não vai ter essa força física para segurar um cara igual ele. E aí, na tentativa de mudar de direção para conseguir acompanhar o cara, o Hakimi cai. E aí não tem jeito. Só que o juiz deu falta de ataque. E nessa falta de ataque, o pessoal já estava nervoso, já era final de jogo, provavelmente iria para prorrogação, então era mais um nervo. E aí você tem um gol que é mal anulado, sabe? Então é compreensível a seleção de Senegal ter ficado mais histérica, mais revoltada. E 2 minutos depois disso, num escanteio de Marrocos, o jogador Diouf vai disputar a bola com o Brahim Dias. E aí, numa disputa de bola, o Brahim Dias acaba caindo. O juiz não marca, o VAR chama e depois disso o juiz volta atrás e marca o pênalti. Sinceramente, eu não achei pênalti. Quando você olha o lance, você vê que o Diouf, por mais que ele faça uma carga em cima do Brahim Dias, o Brahim Dias ele se entrega, ele cava a falta, ele cai no chão e tudo mais. Então eu não acho que foi pênalti. E eu acabo compartilhando a opinião dos comentaristas da Band, que cara, não se dá falta interpretativa no último lance de uma final de campeonato. Ah, mas está na regra. Ah, mas que eu não sei o que, pipipipopopó. Cara, faltas questionáveis decidem finais. E faltas questionáveis nem sempre estão certas. Então você vai estar decidindo uma final do jeito errado. E aí, aquilo é o estopim de uma situação que aconteceu mais de uma vez na Copa Africana de Nações, de lances questionáveis, principalmente a favor de Marrocos. E aí, beleza. Vamos listar alguns lances. Primeiro foi em Marrocos e Tanzânia. O zagueiro de Marrocos, ele vai tentar tirar a bola, ele empurra, ele faz carga em cima do jogador da Tanzânia. E aí, quando você vê a imagem, você vê claramente o cara ele tá empurrando o jogador da Tanzânia. Mas o juiz não deu nada e o VAR não chamou. E além desse jogo, também houveram muitas reclamações de pênaltis não dados e de jogadores do Marrocos sendo muito mais duros nas suas faltas e o juiz não sabendo conduzir o jogo. Essas reclamações vêm por parte de Camarões. O treinador de Marrocos se posicionou contra essas acusações.
e disse que a arbitragem estava fazendo uma boa Copa Africana. Cara, sempre que o juiz estiver fazendo alguma coisa ao seu favor, você não vai reclamar do juiz. Você só reclama do juiz quando o juiz ele tá fazendo algo contra você. E isso não é algo que é certo, mas isso é algo que se tornou comum, sabe? Então, começou-se essa conspiração de que Marrocos estaria sendo beneficiado pela arbitragem para chegar à final da Copa Africana de Nações. Só que essa Copa Africana, ela ficou muito marcada por ter alguns erros de arbitragem. Se eu não me engano, na disputa de terceiro lugar também teve um lance polêmico. E aí vem a resposta que ninguém gosta, mas que o John Textor descobriu há alguns anos. Dificilmente você vai ter um esquema. Mas o que se tem é incompetência mesmo. Não é uma questão de que eles estão sendo beneficiados porque é máfia, que não sei o que. Não, galera, os árbitros são ruins mesmo. E isso não é só no Brasil, cara. Isso tem em todo lugar. Então, querendo ou não, é muito complicado você querer ficar, mas porque Marrocos roubou e que não sei o que, foi beneficiado. Cara, se a CAF tá investigando, se aparecer, beleza. Mas não dá pra confirmar nada. O que se tem é lances questionáveis e que mostram que o árbitro está sendo um incompetente. Então não adianta a gente querer ficar incriminando ninguém. O pênalti foi dado, o estopim aconteceu, e qual que foi o resultado disso? A seleção de Senegal sai quase que inteira. E sabe qual que é o problema desse abandono? É que esse abandono poderia ter gerado uma punição muito severa para Senegal, inclusive eliminando a seleção da Copa do Mundo. E até tendo punições severas durante as próximas Copas Africanas, né? E até as eliminatórias e tudo mais. E galera, é completamente desnecessário, sabe? E a gente entende, não, mas porque tá roubado, tá manchado ou a competição e tudo mais, tereréu, tereréu, tereréu. Só que não adianta você querer protestar desse jeito e aí você vai sofrer punições severas. E aí é que tá, eu acho que Senegal não estaria disposto a sofrer essas punições severas por causa de um lance que aconteceu no jogo deles. Que se não tivesse acontecido, mas tivesse o jogo da Tanzânia e o jogo de Camarões, eles não teriam feito nada, sabe? É muito complicado esses tipos de protesto, porque esses protestos vão cair sobre o seu clube, sobre a sua seleção. Então não vale a pena fazer isso. E acaba que alguns jogadores ficam no campo, entre eles o herói dessa Copa Africana, Sadio Mané. Ele chama a seleção de volta para terminar a partida. Ele busca o Mendy dentro do vestiário para poder voltar a partida. Porque, galera, beleza, pênalti não é gol. Pênalti ainda tem uma possibilidade do time fazer. Então, acaba que não adianta você querer abandonar a partida, não. Vai e pega o pênalti. Se não pegar, o mundo inteiro viu que essa final tá manchada, sabe? E aí depois que vem as devidas represálias. E aí, bola na marca da Cal. Quem que tá na bola? Brahim Dias. Brahim Dias, ele foi o artilheiro da competição. E ele foi um dos melhores jogadores. Só que ele não fez nada a final inteira. Ele tá com a marca, ele tá ali com a bola na mão, pronto pra bater o pênalti. Com a chance de ser o herói do time do Marrocos e tudo mais. Quando você olha pra cara dele, você não vê nada, você vê vazio. Isso é bizarro, cara. Que você olha pra ele, ele não tá concentrado. Ele tá se borrando de medo. Porque o que acontece? Ele não comemora o pênalti. Ele olha e fala assim, meu Deus do céu, eles deram um pênalti. Isso foi uma análise que eu vi, inclusive, vou dar os devidos créditos ao Trave a Trave, né? Que ele mostrou a respeito dessa situação.
E aí, quando você vê o lance de novo, você vê que o Brahim Dias, ele tá chocado, ele tá impactado. Ele não tá bem, sabe? Ele não tá bem pra bater aquele pênalti. E aí o que acontece? Ele cava. Ele dá uma cavadinha, velho. Igual o Pato na Copa do Brasil. Cara, eu entendo que o jogador, ele não tá com cabeça pra isso. Mas como que você tá sem cabeça pra um pênalti e você decide bater de cavadinha? Isso não existe, sabe? Se foi intencional, se não foi intencional, se alguém falou alguma coisa pra ele, eu não sei. Mas que eu acho você cavar um pênalti e errar o pênalti uma irresponsabilidade, eu acho. Eu acho desrespeitoso você, na altura do campeonato, você querer inventar moda. Se você tá ganhando o jogo de 3-0 e você cavar, problema. Aí é contigo. Mas 0-0, você podendo dar o título pro seu time e pra sua seleção, e você me cava, velho. Isso não faz o menor sentido. E aí, o desrespeito é punido. Como diria o querido Muricy Ramalho, a bola pune. Porque na prorrogação, o Papigueie recebe a bola na área, conduz ela um pouquinho, chegou na entrada, Paulo neles. E aí ele faz o gol que dá um título muito merecido para a seleção senegalesa. E aí uma outra questão que eu achei interessante, que eu vi o vídeo, cara, e quando eu vi esse vídeo eu fiquei impressionado, é que é o seguinte: o goleiro reserva de Senegal tava segurando as toalhas pro Mendy. Porque, por causa da chuva, a bola fica molhada e acaba que as luvas também ficam molhadas. Então você precisa secar as luvas. Os jogadores de Marrocos estavam tentando tirar as toalhas da mão do goleiro de Senegal. Cara, que absurdo! Que é isso, velho? Virou futebol sul-americano, virou Libertadores isso! Que várzea, cara! Isso é muito coisa de mal perdedor, velho. Porque isso não faz sentido, mano. Você não confia no seu time a certo ponto que você tem que fazer de tudo pra prejudicar o time adversário. Isso não faz o menor sentido. Isso é desrespeito. Cara, isso é... Meu Deus do céu, cara. Isso é ganhar acima de tudo. E não tem jeito, velho. A bola pune. A bola pune quem quer ganhar acima de tudo. Sabe? Então, como... Caraca, mano. O Dick Vigarista já tentou fazer isso e se deu mal, velho. Então, mano... Considerações finais... eu acho muito interessante como que essa Copa Africana... Eu vi poucos jogos, não vi muitos jogos. Mas pelo que eu vi das pessoas dizendo... Foi uma Copa Africana com alguma qualidade. Que foi uma Copa Africana que teve muitos bons jogadores. Que foi uma Copa Africana que foi muito boa de acompanhar. E a gente precisa focar muito nessas seleções africanas, porque elas vão estar na Copa do Mundo. E agora... Galera, vamos falar a frase clichê. Não existe mais bobo no futebol. Então, a gente precisa prestar muita atenção no que Marrocos fez, no que Senegal fez. Principalmente porque nós enfrentamos Marrocos na Copa. Então, a gente precisa analisar essa galera, ver como é que foi o jogo e tudo mais. E entender como é que eles vão entrar jogando. Porque, galera, vocês duvidam que o Marrocos vai fazer isso? Pô, estreia de Copa do Mundo? Eu te garanto. Eu te garanto que Marrocos, ele vai fazer de tudo para prejudicar o Brasil. Talvez não na mesma proporção, porque Marrocos na África é uma coisa e Marrocos no mundo é outra. Mas com certeza Marrocos vai fazer de tudo para ganhar esse jogo. E a gente precisa estar concentrado. Mas me diz aí a sua opinião, se acha que foi pênalti, se acha que não foi pênalti, se acha que o gol de Senegal foi mal validado. Vamos conversar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo. E é isso, pessoal. Tenham uma boa semana e que Deus abençoe vocês.